Olá! Nós vimos nas aulas anteriores que, uma vez praticado um ilícito pelo servidor público, rende ensejo à administração de exercer o seu poder de dever de, diante da constatação, mediante um processo regular, processo administrativo disciplinar regular, aplicar a penalidade ao servidor. Nós vimos também que esse ato, a notícia dele chega à administração diante de uma constatação administrativa ou então por diversos outros caminhos. Uma denúncia anônima, uma representação do Ministério Público, uma inspeção que é realizada ou então de órgãos externos, seja o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa. Então, diante desse fato, possivelmente ilícito praticado pelo servidor, nós sabemos que esse fato ele vai ser apurado. E nós já vimos que a apuração ela é feita por cada órgão dentro da sua unidade correcional. Esta unidade correcional pode ser tanto uma comissão permanente de processo administrativo disciplinar, uma comissão permanente de sindicância ou até um sindicante, que estejam ou não vinculadas a uma unidade administrativa, uma corregedoria, uma gerência de correições, porque nós vimos que tem órgãos que não têm essa unidade administrativa em função de sua desnecessidade. Poucos processos, poucos servidores. Então, a comissão permanente é o suficiente para realizar as apurações à medida em que os ilícitos acontecerem, à medida que houver a necessidade de instauração de um processo ou um procedimento correcional, certo? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar, então, com a instauração, certo? Essa instauração desse procedimento disciplinar, como é feita essa instauração? Ela é feita com a prática de um ato administrativo. E eu trouxe para vocês aqui um conceito do professor José dos Santos Carvalho Filho, justamente sobre o ato administrativo. O que é esse ato administrativo? Então, o ato administrativo é a exteriorização da vontade de agentes da administração pública ou de seus delegatários, nessa condição que, sob o regime de direito público, vise a produção de efeitos jurídicos com o fim de atender ao interesse público. Então, a instauração desse procedimento disciplinar é feito com uma prática de um ato administrativo, que nós vimos o conceito agora. E esse ato administrativo, doutrinariamente, ele possui alguns elementos que a doutrina indica. Alguns chamam de elementos, outros chamam de requisitos de validade do ato. O primeiro elemento, ou requisito de validade desse ato administrativo é justamente a competência, certo? Um ato administrativo, ele tem que ser praticado por uma pessoa competente. Mas, afinal, o que é a competência? A competência, ela é justamente o limite de atuação daquela autoridade ou do agente público. A lei, ela vai definir esse limite de atuação. Sob pena de se extrapolar, nós incidimos também no desvio de poder, porque a competência é um poder que a lei dá para que seja praticado determinado ato, certo? Mas então o que é a competência? Olha o conceitozinho bem simples que eu trouxe para vocês. É o círculo definido por lei, dentro do qual podem os agentes exercer legitimamente sua atividade. Significa dizer que a prática do ato fora desses limites torna o ato ilegítimo, ok? Mas aí nós temos que saber, então, quem é que pratica? Quem é que instaura esse procedimento administrativo disciplinar? Ele vai ser instaurado por um ato administrativo. Quem é que tem essa competência dentro da lei para instaurar esse processo? Certo? A competência para a instauração está na Lei 20.756,
certo? Então, lá no artigo 218, caput, nós temos quais são aqueles agentes públicos que têm a competência para instaurar o procedimento disciplinar. Vejamos. Então, tem competência para instaurar o procedimento o chefe do Poder Executivo, o governador do Estado, e os secretários de Estado ou autoridades equivalentes. No caso, aqui a gente está tratando de presidentes de autarquias e de fundações. Mas, além disso, no parágrafo 1º, a lei traz a possibilidade dessas duas autoridades que estão definidas no caput fazerem a delegação dessa competência. O que significa dizer? Essas autoridades, tanto o governador quanto o secretário de Estado, eles vão delegar eles vão transferir para a autoridade administrativa hierarquicamente imediatamente inferior ou a um chefe da unidade administrativa correcional. Vão delegar o quê? A instauração do processo administrativo disciplinar ou da sindicância, certo? Então, vejam bem, na Lei 10.460, a delegação ela era possível, mas vejam que não existia para quem o secretário de Estado, por exemplo, poderia delegar a sua competência para a instauração do processo. Agora, a Lei 20.756, ela define quais são as autoridades que podem receber essa delegação. Então, ou a autoridade hierarquicamente inferior dentro da estrutura pode receber essa delegação, ou então o chefe da unidade correcional. Nós não vimos que existem órgãos que têm lá estruturada a sua unidade correcional, seja com o superintendente, seja com um gerente. Então, o secretário de Estado, ele pode delegar tanto para essa autoridade imediatamente inferior, quanto para esse chefe, gerente, superintendente, que é o titular da unidade administrativa correcional. Na Lei 10.460, a delegação era para um chefe de unidade administrativa. Então, vejam que a Lei 20.756, ela detalhou e com lógica, né, qual é a autoridade que pode receber essa delegação. Ora, se nós temos dentro de um órgão uma unidade administrativa correcional, uma corregedoria, uma gerência de correições, é natural que o secretário de Estado delegue para essa unidade. No entanto, a lei permite que ele também faça essa delegação de instauração do processo para essa autoridade imediatamente inferior, certo? E isso, gente, independente de penalidade disciplinar abstratamente combinada. Não depende da penalidade que vai ser aplicada. A instauração pode ser feita nessas situações. Bom, então, o que nós vimos aqui? Que quem é que instaura? O chefe do Poder Executivo ou o secretário de Estado, certo? E o secretário, ele pode delegar para a autoridade imediatamente inferior dentro da hierarquia ou então para o chefe da unidade correcional, certo? Agora, nós vamos ver que essa delegação ela é uma modificação de competência, não é? A lei já não definiu que quem é competente é o secretário, mas ao mesmo tempo ela disse, olha, secretário, você é a autoridade competente, mas você pode delegar. Vejamos aqui o que significa essa modificação de competência. Então, na delegação, tem que ter a previsão legal. E lá, nós já acabamos de ver que no parágrafo 1º do artigo 218, existe a previsão legal que autoriza o secretário a delegar, certo? Na delegação, a autoridade delegante, ela mantém a sua competência. Agora, existe uma outra situação de modificação também de competência, que é a avocação. A avocação também tem que ter previsão legal e ela é excepcional.
Os motivos que justificam uma avocação também estão previstos na lei. Nós temos aqui no parágrafo 5º do artigo 218 e também no decreto 9543, que é o regulamento da CGE, e no decreto 9572, essa possibilidade de avocação. Eu trouxe para vocês aqui, então, dentro do decreto 9572, que é o decreto do Siscor, essa possibilidade que o órgão central do sistema de correição de avocar o procedimento correcional. Quando é que a CGE pode avocar esse processo? Quando da inexistência de condições objetivas para a realização dentro do órgão, na autarquia ou na fundação de origem. A complexidade e a relevância da matéria, a autoridade envolvida, quando há envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade, quando há omissão de autoridade responsável, quando há recursos financeiros em razão deles, né, desses recursos envolvidos, ou da alta potencialidade de prejuízos ao erário. Essa avocação de competência, ela inclusive já foi realizada pela CGE em alguns processos, tanto de natureza disciplinar, quanto de natureza de responsabilização de fornecedores. Então, nós estamos tratando aqui de competência e vimos que a competência para instaurar, ela está prevista para o chefe do Poder Executivo, para o secretário de Estado, que pode delegar. E nós vimos também que a competência pode ser modificada com a avocação e que a CGE ela é um órgão que tem autorização legal para fazer essa avocação de competência. Bom, dentre aqueles elementos que nós vimos que compõem um ato administrativo para a instauração, nós vimos que o primeiro é a competência, certo? E também nós temos o objeto. O que é o objeto? Qual que é o conteúdo desse ato administrativo? É justamente que é a vontade, que é exteriorizada, certo? Para que seja feito o quê? A apuração. Então, nós trouxemos aqui o artigo 212 da Lei 20.756. No parágrafo único diz que as irregularidades praticadas por servidor público estadual serão apuradas em processo administrativo disciplinar regulado por essa lei. Vejam que aqui nós temos o objeto, o conteúdo do ato administrativo de instauração do procedimento disciplinar. Nós temos também a forma. Qual é a forma desse ato administrativo? A autoridade competente, ela está exteriorizando a vontade da administração. E para fazê-lo através de um ato administrativo, existe uma forma definida pela lei. E a forma é exatamente esse meio pelo qual se exterioriza essa vontade. Mas, afinal de contas, que forma é esta? Certo? A forma, como se instaura um procedimento disciplinar. Como é que se faz isso? Nós temos, do ponto de vista de classificação de atos administrativos, várias situações, várias classificações, que eu vou mostrar para vocês. O ato administrativo ele pode ser normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo, certo? Então, dentro do ato ordinatório, nós temos a portaria. O que é a portaria? Essa portaria, a portaria é justamente a forma de exteriorização desse ato administrativo. A lei define que um processo administrativo disciplinar tem que ser instaurado por intermédio de uma portaria. Essa portaria, como vimos, ela tem que ser assinada por quem? Pela autoridade competente, que é a pessoa que a lei definiu o seu círculo de competência, o seu raio de competência. Mas o que é? Qual é o conceito de portaria? Eu trouxe para vocês aqui um conceito que está previsto no Manual de Redação do Estado de Goiás. Então, uma portaria é uma comunicação de efeito interno ou externo, tendo por objetivo comandar uma ordem geral ou especial ao funcionário ou unidade do órgão quanto às normas relacionadas a pessoal ou estrutura organizacional da pasta. Na classificação de ato administrativo, nós não vimos que ele pode ser ordinatório. Então, a portaria, ela é uma ordem,
da autoridade que tem competência para instaurar, para que seja instaurado aquele processo ou procedimento disciplinar. Perfeito? Então, eu trouxe para vocês aqui, essa portaria ela tem alguns requisitos. Na Lei 10.460, não existiam esses requisitos da portaria de instauração do processo disciplinar. Vejam vocês que na sindicância não existe, eu disse para vocês que a sindicância ela é um procedimento mais informal. Então, não existe para a sindicância requisitos para instauração que devem compor uma portaria inaugural. Já no PAD, nós temos todos os requisitos previstos na lei, que nós vamos ver agora. Agora, como existem esses requisitos, se porventura o órgão quiser seguir um padrão para elaboração dessa portaria, nós trouxemos também aqui algo que seria recomendável que conste nessa portaria. Que requisitos são esses? Na sindicância, evidentemente que nós temos que ter a descrição do fato a ser apurado. A designação da comissão, porque às vezes tem órgão que tem mais de uma comissão, ou então apenas do sindicante, o prazo para a entrega do relatório final, lembrando que a sindicância, o prazo é de 30 dias, prorrogável por igual período, data e local, e assinatura da autoridade competente, que é aquela responsável pela instauração do procedimento correcional. Agora, por outro lado, a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar, ela contém, no artigo 219, requisitos objetivos. E quais são esses requisitos? A identificação e a qualificação funcional do servidor. Vejam vocês que na sindicância nós não colocamos, porque às vezes se instaura uma sindicância sem saber quem foi o servidor que praticou determinado ilícito. E a sindicância se presta exatamente para identificar a autoria e a materialidade. No processo administrativo disciplinar, não pode ser instaurado sem saber quem foi a pessoa responsável pela prática do ilícito. Então, na portaria inaugural, nós temos que ter já a identificação e a qualificação funcional desse servidor. Nós temos também que ter a descrição dos fatos imputados ao servidor. E isso aqui é de uma importância muito grande, porque nós vamos, nesse momento, delimitar o raio de apuração da comissão processante. Nós vimos que o processo administrativo disciplinar, ele vai ser conduzido por uma comissão. E essa comissão, com essa portaria, ela vai saber qual é o fato que ela vai apurar. Com a vigência da Lei 20.756, esse fato que está indicado na portaria não precisa ser muito detalhado, minudenciado, porque nós temos agora um procedimento diferenciado, de acordo com a Lei 20.756, que a gente vai tratar mais à frente. A lei também, no artigo 219, exige que seja incluída a capitulação legal das supostas transgressões. Qual foi a transgressão? Qual foi o inciso do artigo 202, 203 ou 204 que foi violado pelo servidor? Essa é a capitulação legal. Agora, o fato de se incluir isso aí e durante a instrução processual, identificar-se que, de fato, o servidor não violou determinado inciso, mas violou outro, isso não traz nulidade para o processo. No artigo 219, exige que a portaria tenha essa capitulação legal. Da capitulação legal, extrai-se a definição do rito, porque o rito ele é definido de acordo com a penalidade. E a penalidade está relacionada com a transgressão disciplinar. Então, você coloca a transgressão, a capitulação legal da suposta transgressão e a definição do rito. O nome e a função de cada membro da comissão processante tem que constar, como na portaria inaugural, o local onde a comissão desenvolverá os trabalhos de apuração, bem como a assinatura da autoridade competente. E vejam vocês, se a lei definiu que a autoridade competente é o secretário de Estado, e se um integrante de um ocupante de outra unidade administrativa, vamos colocar aí um superintendente que não tenha delegação, se ele assina essa portaria de instauração
do procedimento disciplinar, seja do processo, seja da sindicância, seja do processo, vejam vocês que existe aí um problema, existe o quê? Uma nulidade, porque esse superintendente ou gerente que não tem delegação, ele não poderia praticar esse ato administrativo de instauração de um processo administrativo disciplinar. Daí a importância desses requisitos que constam no artigo 219 da Lei 20.756. E com a vigência da lei, com esse dispositivo, fica muito, a portaria, nós vamos ter portarias mais bem elaboradas e vamos evitar possíveis nulidades no futuro, justamente porque está claro, ler a lei e cumprir os requisitos que estão previstos lá. Bom, em relação à questão da portaria, eu ainda preciso dizer para vocês o seguinte, que a instauração do processo administrativo disciplinar, onde ele é instaurado? Eu sei que o processo, a sindicância ou o processo, ele vai ser feito, conduzido por uma comissão processante. E que também, que a instauração tem que ser feita pela autoridade competente. Agora, onde é que vai ser feito esse processo? A lei já traz essa resposta, certo? Contrário à Lei 10.460. Então, o parágrafo 3º do artigo 218 diz que a instauração dar-se-á no órgão ou entidade onde foi praticado o fato. Então, está claro que para se instaurar, onde vai se instaurar? Onde o fato foi praticado. Outra questão importante também, que eu já até comentei com vocês, foi a questão da descrição do fato, certo? Que essa descrição do fato, anteriormente, quando a Lei 10.460 estava vigente, a gente pedia que ele fosse detalhado justamente para você definir muito bem, claramente, qual é o fato que estava sendo imputado para o servidor. Hoje, a lei também define lá no artigo, que eu acabei de mostrar para vocês, na portaria, que a descrição do fato tem que constar. Só que essa descrição hoje, ela pode ser um pouco mais sucinta. Isso não vai trazer problemas para a instauração do processo administrativo disciplinar. E diz para vocês também que dentro da portaria nós temos lá a capitulação legal, porque ela vai depender da transgressão que foi praticada, se ela for de natureza leve, média ou grave, vai definir o rito, se é ordinário, se é sumário ou se é sumaríssimo. Eu trouxe para vocês agora a súmula 641 do STJ, que é uma súmula que ela justamente trata dessa questão da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Essa súmula, agora, com a vigência da Lei 2756, ela faz todo sentido. Ela foi editada considerando a legislação federal, a Lei 8.112. Mas agora, de acordo com a nossa legislação, também é cabível a gente utilizar essa súmula que foi editada pelo STJ. Vejamos. Então, a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Significa dizer que ela dispensa o detalhamento desses fatos. Por que isso acontece? Por que ela dispensa esse detalhamento dos fatos a serem apurados? Nós vamos ver no decorrer do curso que, à medida em que a apuração, depois da instauração, nós vamos ter aí a instrução. A instrução ela vai terminar com... quando ela terminar, nós teremos aí um indiciamento. Então, quando a comissão fizer a instrução do processo, ao final, ela vai conhecer de fato aquilo que o servidor praticou e ela vai indiciá-lo desse fato. Então, só que a comissão ela vai ter ali, naquele momento, ela tem a noção de todo o contexto, porque ali já houve oitiva de testemunhas, já houve produção de provas, já houve o interrogatório do servidor acusado. Então, ela vai ter a noção de fato de todos esses fatos que tenha sido praticado pelo servidor. Então, nesse momento do indiciamento, sim, é importante que esses fatos estejam muito claros.
E na portaria inaugural, não há necessidade, hoje, com a vigência da Lei 20.756, que haja esse detalhamento desses fatos. Mas é obviamente que eles têm que ser indicados, porque o artigo 219 exige, e também para ser um norte de apuração para a comissão processante. Bom, e a instauração? Atenção, com relação à instauração, nós vimos que ela é feita por um ato administrativo, praticado pela autoridade competente, que o processo vai ser conduzido por uma comissão processante e que a instauração se dá através da edição de uma portaria, perfeito? Então, gente, essa portaria, ela é publicada ou não é publicada? Vamos ver aí. A portaria, de acordo com o artigo 219, parágrafo 1º, da sindicância, não é publicada. Por óbvio, nós estamos num procedimento de quê? De investigação. Então, nesse momento, a gente está apurando autoria e materialidade. Então, não existe publicação, não existe previsão e nem é recomendável que a portaria de uma sindicância seja publicada, sob pena de, inclusive, atrapalhar a própria investigação que está sendo feita. Por outro lado, o processo administrativo disciplinar, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 219, existe a exigência de publicação da portaria de instauração do processo administrativo disciplinar. Todavia, a atenção que tem que se ter aqui, nesse momento, é que esta publicação vai ser apenas do extrato da portaria. É o resumo dessa portaria de instauração. E nesse extrato não poderá conter a identificação e a qualificação funcional do servidor acusado. É bom que isso fique bem claro. No controle, nessa fiscalização da atividade correcional desenvolvida pelos órgãos, a gente faz o acompanhamento dessas publicações. E não é raro a gente verificar, às vezes, portaria com a indicação do nome do servidor. A lei está clara nesse sentido agora. Publica-se apenas um extrato dessa portaria, faz remissão ao número do processo ou a um resumo bem simples, diz que é a instauração de um processo, mas não cita nada que possa identificar ou qualificar o servidor que está sendo acusado. Isso aí em função do princípio da inocência. Quando, ao final, o processo for concluído, se eventualmente o servidor for julgado, aí nesse caso haverá novamente a publicação e aí sim com o nome do servidor. Mas isso a gente vai ver lá na frente. A portaria, como aquele ato, a externalização do ato praticado pela autoridade competente, uma vez feita, ela fica imutável? Essa é a pergunta. Não posso mais mexer nessa portaria? Ora, às vezes eu identifiquei que lá foi colocado um número de processo errado ou uma transgressão diferente daquela correspondente ao fato que o servidor tenha praticado, ou algum outro erro. Nesse caso, a portaria ela pode ser aditada, certo? Isso aí nós já temos julgados que autorizam essa alteração dessa portaria inaugural. Eu trouxe para vocês aqui. Olha, é admissível a ampliação do espectro da acusação durante a tramitação do PAD por conta de fatos novos, desde que observe o contraditório e ampla defesa, dê-se oportunidade aos acusados para se defenderem das condutas imputadas e conste da indiciação os fatos detalhadamente descritos. Nós não acabamos de falar exatamente que na indiciação do servidor é que o fato tem que estar detalhadamente descrito? Então, pessoal, a portaria inaugural, se ela foi feita e aí no decorrer da instrução identifique-se que houve um outro fato que está relacionado com aquele, a portaria pode ser aditada, certo? Faz então essa complementação desses fatos, que isso não traz nenhuma nulidade para o processo. No entanto, tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que você altera, por exemplo, você inclui um fato novo naquela portaria, você tem que restabelecer
todo contraditório e ampla defesa para o servidor acusado sob pena de nulidade. Se for o caso, refazer os atos que já foram praticados, certo? O acusado ele tem que ter plena possibilidade de se defender das transgressões ou dos fatos que estão sendo imputados a ele, perfeito? Bom, voltando ainda àqueles elementos do ato administrativo, nós vimos a competência, vimos o objeto, forma e o motivo. Qual que é o motivo da instauração de um processo administrativo disciplinar? A situação fática, certo? Aquelas circunstâncias do fato e a irregularidade. Esses são os motivos que justificam a instauração do procedimento disciplinar, sob pena da gente ter aí algum problema que eiva esse processo de vício, se esse motivo não estiver realmente claro dentro dessa instauração, certo? Então, e que motivos são esses? Ora, nós já vimos agora, na aula anterior, que os motivos que justificam a instauração do processo. O servidor que não trabalha, o servidor que descumpre carga horária, o servidor que pratica algum crime contra a administração, que pratica um ato de corrupção, um peculato, o servidor que dorme no horário de trabalho, certo? O servidor que pratica algum assédio, certo? Tudo isso é o motivo, são circunstâncias que dão para a administração a possibilidade dela instaurar mediante a portaria, mediante a prática desse ato administrativo. Bom, e nós temos por fim a finalidade. Qual é a finalidade de se instaurar um processo ou um procedimento disciplinar? É justamente o interesse público, certo? Para ao final do processo, uma vez de fato constatada que realmente aquele servidor praticou aquele ato, que ele seja responsabilizado. Gente, então é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, né? Nós vimos que o ato administrativo que se pratica para instaurar um processo administrativo disciplinar, ele é formalizado por meio de uma portaria, e também nós vimos que quem tem a competência para praticar esse ato, para formalizar essa portaria de instauração, seja da sindicância, seja do processo administrativo disciplinar, é a autoridade competente, que no caso é o chefe do Poder Executivo ou então o secretário de Estado ou autoridade equivalente. E também vimos que o secretário de Estado ele pode delegar essa instauração para a autoridade imediatamente inferior ou até para o chefe da unidade administrativa correcional naquele órgão que tenha essa unidade administrativa, ok? Então, um grande abraço para vocês e nos vemos em breve na próxima aula.